Já as estruturas hiperestáticas, a gente vai trabalhar na mecânica das estruturas 2. E são aquelas estruturas em que o número de equações de equilíbrio é menor do que as reações de apoio. Ou seja, tem muitas reações de apoio, tem muitos apoios, mais do que o necessário. Então a estrutura ela acaba ficando um pouco rígida, com muitos apoios, né? Então aqui é o exemplo, eu tenho um apoio de segundo gênero em A e 2 apoios de primeiro gênero, que eu poderia simplesmente retirar qualquer um desses apoios aqui, B ou C, e a estrutura continuaria estável. Entretanto, esse tipo de estrutura aqui também tem uma vantagem e tem uma desvantagem também. Isso mesmo. A vantagem desse tipo de estrutura é que ela consegue redistribuir os esforços. Se de repente esse apoio C ele falhar, a gente tem outros 2 apoios que vão conseguir segurar a estrutura. Então, isso é uma vantagem muito grande. Um exemplo de um prédio, por exemplo. Se um pilar falhar, essa carga que esse pilar está recebendo vai se redistribuir para os demais pilares. Então, a estrutura vai continuar em pé. Essa é uma vantagem desse tipo de estrutura. Entretanto, é uma estrutura que ela fica muito rígida, ou seja, ela rompe sem aceitar muitas deformações, ela deforma pouco e tem uma ruptura brusca. Você imagina uma casca de ovo. A casca de ovo ela é rígida, você pode apertar ela vai romper de uma vez bruscamente, ela não vai deformar muito, né? Então essa é uma desvantagem desse tipo de estrutura. Mas eu particularmente prefiro projetar esse tipo de estrutura aqui, hiperestática, porque ela tem essa segurança do apoio, ela tem mais apoio do que precisa. Caso um falhe, os esforços vão ser redistribuídos. E se você fizer um projeto bem feito de fundação, para evitar recálculos excessivos, essa estrutura aqui você não vai ter nenhum tipo de problema com ela. Já com a estrutura isostática, ela aceita recálculos. A estrutura é flexível. Entretanto, se houver alguma falha em um apoio, aí a estrutura vai virar hipostática. Então eu particularmente prefiro as estruturas hiperestáticas. Mas aí tenha cuidado. Algumas estruturas elas parecem isostáticas ou hiperestáticas, mas na verdade elas são hipostáticas. São instáveis. A gente tem que analisar com cuidado toda estrutura. Esse exemplo aqui, por exemplo, nós temos 2 tipos de apoio. O apoio duplo, um apoio de segundo gênero em A, que está restringindo o movimento na vertical e na horizontal. E nós temos um apoio simples em B, que está restringindo o movimento na horizontal. Mas essa estrutura ela é hipostática, porque se você for tentar calcular as equações de equilíbrio, você não vai conseguir de jeito nenhum. Ela está indeterminada, esse tipo de estrutura. Além disso, ela permite o deslocamento vertical. Ou seja, essa estrutura aqui ela vai acabar rotacionando essa viga. Ela não está parada, estática. Outro exemplo é a figura B. A gente tem mais apoios do que precisa na vertical. No entanto, a gente não tem nenhum tipo de restrição vertical e nenhum apoio. Então, é o exemplo do skate que eu dei. Se aplicar uma força horizontal, a estrutura vai-se embora. Então, tenham cuidado na hora de analisar as estruturas. Verifiquem cada ponto, cada direção, se elas estão travadas ou se elas estão livres. E verifique se é possível calcular elas através das equações de equilíbrio. Bom, com tudo que nós vimos até agora, nós garantimos o equilíbrio externo da estrutura. Como é que nós garantimos o equilíbrio externo da estrutura? Através dos apoios e das condições de equilíbrio. Essa estrutura ela vai receber cargas externas, solicitações externas, vai transmitir através das peças até o solo. Então é assim que a gente garante o equilíbrio externo. Entretanto, uma estrutura, quando ela recebe solicitações externas, surgem dentro dela, das peças, esforços internos. E esses esforços internos servem para garantir o equilíbrio interno da estrutura. Então a gente tem que garantir o equilíbrio externo e também o equilíbrio interno. E como é que a gente garante o equilíbrio interno de uma peça? Através do material que a gente vai colocar dentro dela. Então a gente vai garantir esse equilíbrio interno nas disciplinas de dimensionamento, que a gente vai ver mais à frente, como concreto armado, estrutura de aço. Então, através do material, eu vou conseguir garantir esse equilíbrio externo. Que a peça ela transmita o esforço para as demais peças e depois para o solo. E também resistam a esses esforços, elas não rompam. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma peça qualquer, genérica,
submetida a esforços externos, cargas externas. E se eu pegar uma seção aqui P, dentro dela, nós vamos ver que existem esforços internos que surgem dentro dessa peça. Se essa peça aqui ela vai estar parada, ela está parada em repouso, se eu dividir ela em duas, cada uma separada, também tem que estar no repouso. Então, para que essa peça aqui ela continue no repouso, para garantir que essas três forças aqui sejam equilibradas, vai ter que surgir esforços internos, para poder garantir esse equilíbrio interno da estrutura. Então, qualquer dúvida sobre isso, podem me perguntar, podem me mandar mensagem, mas é isso que é um equilíbrio interno. Quando você divide a peça, ela também tem que estar parada. E para ela ficar parada, tem que surgir esforços internos, para contrabalancear os esforços externos, as cargas externas. Né? Esforços são internos, cargas externas. Né? Então a gente tem 4 tipos de esforços internos dentro da engenharia civil. O primeiro deles é o esforço normal, que ele é um esforço que atua paralelo ao eixo longitudinal da peça. E ele também tem a tendência a alongar ou então a encurtar a peça. Então aqui a gente tem um exemplo de esforço normal. Vai tender a alongar ou encurtar a peça. E o sentido positivo dele nós consideramos que quando ele for de tração, ele vai ser positivo, e quando for de compressão, ele vai ser negativo. Temos também o esforço cortante, que é aquele esforço que ele atua paralelamente ao eixo longitudinal da peça, ou à seção transversal. Então ele vai ter, na verdade ele atua perpendicular ao eixo longitudinal e paralelo à seção transversal. E ele vai tender a cortar a peça em dois, né? Ele está aqui, como está o exemplo da imagem, né? Vai tender a causar uma distorção na seção, um corte. Então, pela esquerda para cima é positivo e pela direita para baixo é negativo. É positivo, aliás, é positivo. Então a gente vai entender melhor isso aqui nos exemplos. A gente vai fazer nos exemplos. Então a gente também tem o momento fletor, que é aquele momento que ele tende a fletir a peça. Você vai perceber isso quando você fletir, por exemplo, uma régua. Uma parte da régua ela vai estar se esticando, ou seja, tracionando, e a outra parte vai estar comprimindo, encurtando. Então essa é a característica de uma flexão. Ela vai ter um alongamento e um encurtamento da mesma seção. Isso aqui é uma flexão. Já o momento torsor é aquele que tende a torcer a peça. Vocês podem verificar isso quando torcer uma toalha, por exemplo. Se vocês torcerem uma toalha, é a mesma coisa que acontece em um elemento que está sendo torcido também, um elemento estrutural. E o sentido positivo, a gente vai considerar no momento fletor, quando as fibras de baixo estiverem sendo tracionadas e quando as fibras de cima estiverem sendo comprimidas. Então é o contrário do que está ocorrendo aqui nessa imagem, que a gente vai considerar positivo. Já o momento torsor a gente vai considerar positivo quando ele estiver com essa seta dupla saindo da peça. Essa seta dupla ela é utilizada para representar o momento em elementos tridimensionais, né? Já no plano não, mas é só nos elementos tridimensionais. E a gente analisa através da regra da mão direita. A gente coloca o nosso dedo polegar na direção da seta dupla e o momento vai ser na direção dos dedos restantes, né? E a gente consegue analisar o momento em 3 dimensões. Então a gente tem uma peça qualquer, tridimensional, só que a gente não analisa ela em 3 dimensões para facilitar nos nossos cálculos. A gente primeiro transforma ela num plano e nesse plano a gente pega o eixo longitudinal das peças. Ó. Por exemplo, nesse pilar aqui, nós estamos pegando o eixo longitudinal dele, que é o centro, uma linha no centro dele, o eixo longitudinal da viga, que é no centro da viga, e também desse outro pilar. E vamos analisar uma seção S. Então está aqui, ó. Nós temos essa estrutura dividida na seção S, e para que cada estrutura dessa permaneça parada, vão surgir esforços internos, né? Nós temos aqui o momento em S, né, o momento fletor, o esforço cortante em S também na seção S, e o esforço normal em S. Então esses são os 3 esforços internos principais que aparecem no plano. O momento torsor aparece normalmente no espaço, né, quando nós estamos trabalhando no espaço. Então, para que cada estrutura dessa, cada peça dessa fique estável separadamente, tem que surgir esses esforços internos para garantir o equilíbrio interno da estrutura. Então,
Nós podemos classificar os esforços internos atuantes em uma seção ou em uma peça de acordo com a ocorrência de cada esforço interno desse. Então nós temos a flexão pura, ou seja, quando estiver atuando somente o momento fletor nessa peça ou nessa seção. Flexão simples, que é quando estiver atuando momento fletor e esforço cortante. E a flexão composta, que é quando estiver atuando momento fletor e esforço normal, podendo ou não ter esforço cortante ou torsor. Então, é essa combinação e qualquer outro tipo de combinação, fora essas duas que eu já citei, que são chamadas de flexão composta. Então, nós temos esses três tipos de esforços atuantes. Aqui um exemplo para vocês. Nós temos uma viga biapoiada submetida a duas cargas. E aqui embaixo nós temos o diagrama dos esforços internos, que é o que a gente vai fazer muito aqui nessa disciplina. Primeiro temos o diagrama de esforço cortante. Nós podemos perceber que nós só temos esforços cortantes nas extremidades da viga, não temos aqui no meio. E o momento fletor, que nós temos na peça inteira. Então, nas extremidades da peça nós temos flexão simples e no meio nós temos a flexão pura. Então essa peça é mista. Ela tem tanto uma flexão simples como uma flexão pura. Então quais são os elementos estruturais que são submetidos à flexão simples? Nós temos as lajes e as vigas, porque nesses elementos nós temos atuando principalmente esforço cortante e momento fletor. Não temos esforço normal e nem esforço torsor. Momento torsor, aliás. Os esforços de compressão, de flexão composta, que tem atuando normal e momento, são os pilares. De flexão composta, que tem momento fletor, cortante e torsor, é a viga que segura a marquise. Marquise é essa laje aqui em balanço. A viga que está segurando essa marquise, ela está sujeita a um momento torsor, ela vai ser torcida por essa marquise. Então nós temos que dimensionar essa viga também é momento torsor, além do momento fletor e do esforço cortante. Que para dimensionar esse esforço cortante é simplesmente um estribos. A gente vai ver com mais detalhes aqui em concreto armado. Elementos submetidos à compressão pura são as escoras, e elementos submetidos à tração pura são os tirantes, conhecidos como tirantes. Aqui nós temos as escoras utilizadas para escorar laje, ou vigas também. E também os elementos de estacas para fundações também são elementos em compressão pura. Eles podem ter um pouco de momento ali na região do início, onde pode ter um certo momento, mas aí com a profundidade, a contenção do solo vai zerando esse momento, vai segurando esse momento. Então a estaca praticamente é toda comprimida. E aqui é uma cortina atirantada, que é uma cortina que vai segurar esse solo, uma contenção de solo. E ela tem esses tirantes para dentro do solo, para fazer uma ancoragem da parede. Então esses tirantes aqui também são peças, elementos submetidos puramente à tração. E também as armaduras no concreto armado também são considerados tirantes também. Então, meus amigos, era isso que eu queria passar para vocês de início. Esses são alguns conceitos importantes da gente saber para poder prosseguir na disciplina. Então, agradeço a vocês pela atenção e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com a Ana Paula, através do chat ou dos meios de comunicação que vão ser disponibilizados. Então, obrigado pela atenção.